A paz do Senhor, irmãos. Há 2 semanas atrás eu ia gravar esse vídeo. Hoje eu orei ao Senhor e o Senhor me deu uma resposta. A resposta que o Senhor me deu foi em Atos, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz: Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a eles ouvirei em tudo quando vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre os povos, dentre o povo. Irmãos, devemos julgar apenas a profecia e nunca o profeta? Dentre alguns ensinos que o Senhor Jesus mais é mal compreendido, certamente estão as célebres frases: não julgueis para que não sejais julgados, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Normalmente esses trechos e frases do Senhor são invocados, seguidos de frases como: quem é você para me julgar? Ou quem somos nós para julgar? Na verdade, podemos dizer sem sombra de dúvidas que não somos ninguém para julgar, pois apenas Deus é o juiz de todos, tanto dos vivos como dos mortos. Mas o problema é evocar tais frases fora de contextos e apropriados que levam o cristão numa posição de apatia em relação à mentira e ao engano. Dentro da igreja, o Senhor não nos ordenou de sermos apáticos com relação ao engano em nosso meio. Na verdade, todos devemos ser guardas, vigiando, para que possamos sempre ajudar uns aos outros a andar na verdade. É óbvio que a ira humana não opera a justiça de Deus. Entretanto, há diversos alertas do Senhor ensinando o seu povo a exercer um juízo, sim, porém de maneira correta e verdadeira. É impressionante o quanto ficamos ofendidos com palavras de correção do Senhor quando estamos andando no erro. A Bíblia nos deixa claro que é mandamento do Senhor para a igreja analisar as profecias, saber se elas são de Deus ou não. Está cheio de pastores por aí em dia, irmãozinhos que se dizem cheios do Espírito Santo e que na verdade estão doidos para mentir, querendo ser profeta. Pois isso vamos analisar em algumas questões. Devemos julgar apenas as profecias e não o profeta? Devemos julgar as profecias? Será que julgar as profecias é um sinal de falta de amor de Deus? De descrença, de falta de fé? Está em desobediência ou rebelião contra Deus aquele que julgar as profecias? Ou quem são os ungidos de Deus? É verdade que não podemos questionar um pastor, e mesmo que ele esteja errado, devemos obedecê-lo cegamente por ser uma autoridade espiritual constituída por Deus? Vou deixar alguns versículos bíblicos e então voltamos para as perguntas, pois questionar não é pecado, porém, bom lembrar que Deus dá graças aos humildes. Não é porque questionamos ou que devemos ser altivos, se exaltar ou ensoberbecer, engrandecer ou menosprezar as pessoas. Há questionamentos legítimos, feitos em espírito, e há outros ilegítimos, que são feitos por pessoas que querem aprender, querem polemizar, criar intrigas ou aparecer, serem donas da razão. Examine, portanto, o motivo dos seus questionamentos, pois Deus não terá o culpado por inocente. Em João 4:1 diz, 1 João 4:1 diz: Amado, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E falai 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Presta atenção no que eu estou lendo, irmãos. 1 Coríntios 14:29. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7:15. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. João 7:24. Quanto ao profeta, fala em nome do Senhor, essa palavra não cumprir é o que eu tenho falado aqui nesse canal. Presta atenção no que
eu vou ler aqui, irmãos. Quanto ao profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir nem suceder assim, essa palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta. Não tenha temor dele. Não tenha temor dele. Deuteronômio 18, 22. Na verdade, o Senhor nos proíbe de julgar qualquer coisa precipitadamente. Há um provérbio na Escritura que diz, mais ou menos assim: quem começa uma disputa parece sempre ter a razão, até que venha um outro e examine a causa. Você vê as pessoas profetizando nas igrejas, e hoje em dia a maioria, não é só na igreja não, no YouTube também, principalmente, do que escutamos são falsas profecias pela intervenção e artifício humano ou por ação demoníaca. Profecias que simplesmente não se cumprem, são falsas profecias. Não temos muito o que falar a esse respeito. Não se cumpriu? Era falsa. Irmãos, é um bispo que está falando aqui. Não tenha temor dessa pessoa. Ele não falou da parte de Deus, falou com soberba. Teve um aí que falou que a Dilma não ia sair da presidência, que o Senhor falou, e vemos o impeachment dela agora. Acabamos de ver o impeachment dela agora. Cumpriu? Não cumpriu. Não tenha temor dessa pessoa. Ela não falou da parte de Deus, falou com soberba. O Senhor Jesus nos falou claramente para nos prevenirmos de falsos profetas. Eles não têm aparência de falsos, parecem verdadeiros, mas são lobos interiormente. Foi Jesus quem falou. Como seríamos capazes de nos prevenir desses falsos e identificá-los? Na verdade, é plano do Senhor que a igreja, como um corpo, possa ser capaz de examinar as profecias, as palavras, as situações, e então separar o que é vil daquilo que é precioso. Tem muita gente em falsos canais procurando coisas, profecias, visões que não é do Senhor. Parece mais um horóscopo do dia tal, do dia seguinte. Irmãos, tomem cuidado com isso. Não servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Literalmente qualquer pessoa pode se levantar hoje em dia e dizer: olha, Deus falou comigo. E então começar a profetizar. A Bíblia diz claramente para nós não acreditarmos de primeira, não deixarmos de ser levados pela emoção, mas analisar tal revelação passando pelo crivo da palavra de Deus. Você já viu que os profetas, os falsos profetas, que a gente vê, sempre arruma desculpa quando a profecia não se cumpre? Presta atenção nisso. Deus não é Deus de confusão. Sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Abra o olho, irmão, para onde você está caminhando, o que você está ouvindo. Nenhuma revelação contraria a palavra de Jesus Cristo na Bíblia. Pode ser aceita como vinda da parte de Deus pelos verdadeiros cristãos. João nos alertou: não creia em todo espírito. Há muitos falsos profetas por aí. Não se apresse a crer em tudo, examinar com cuidado. O plano de Deus é que quando uma pessoa esteja profetizando, as outras estejam ligadas, analisando aquilo que foi falado. Ou seja, julgando a profecia para ver se ela é falsa ou verdadeira, se é da parte de Deus ou não. Há quem diga, por causa disso, que nós devemos julgar a profecia, mas não o profeta. E isso não é verdade, pois a profecia for julgada falsa, nós podemos saber muito, bem pela palavra, que quem faz falsa profecia é um falso profeta. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, nós podemos saber que pela profecia nós podemos julgar o profeta para saber se é verdadeiro ou não. São dois pontos que devemos ter em mente para não cairmos em falsa profecia. Toda palavra que for falada em nome de Deus e não se cumprir, não é palavra de Deus, mas foi dita por um soberbo. Toda palavra que foi falada em nome de Deus
E se cumprir, porém, mediante o seu cumprimento, isso for utilizado para incitar você à prática contrária à Bíblia, também não vem de Deus. É um sinal e prodígio de engano. Algumas vezes você ouve uma profecia e já se apressa em crer, espalha e torna aquilo nocivo. Agente da disseminação do engano. Em Provérbios 20, 25 diz o seguinte: laço é para o homem dizer precipitadamente, e santo é feitos os votos para refletir. Se ao invés de sermos ensinados a crer cegamente, fôssemos ensinados a amadurecer em Cristo para saber julgar com certeza a igreja, estaríamos libertos de falsas profecias. Mas tais ensinos provêm de homens manipuladores que querem atrair discípulos a si mesmos e não a Cristo. É por isso que é interessante para eles dizer ao povo que é pecado julgarem aquilo que eles profetizam. Aí começa com as ameaças. Você já viu isso, irmãos? Sempre é assim. Sempre. Aí te ameaça. Você pecou contra Deus, você está julgando. Na verdade, eles estão ali para ensinar o povo e aprender a julgar segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. Porém, não é isso que eles fazem. Tais obreiros fraudulentos agindo como dominadores e donos das igrejas que Cristo comprou, não têm interesse de ensinar a palavra ao povo, mas para eles é interessante que a igreja seja infantil, imatura na fé e sempre dependente daqueles e em todas as coisas, para que assim possam escravizá-los ao seu bel prazer. Antes de pregar essa palavra, irmãos, eu falei: Senhor, não vou falar isso. Eu cansei, Deus. Eu cansei de alertar esse povo. Tem gente no meu canal que ouve a palavra de Deus e depois vai para um canal espírita, ou vai para um canal de falsa profecia. Aí o Senhor falou assim comigo, irmãos, para alertar aquele que está caindo no precipício. Para alertar. Ele me falou uma palavra, eu esqueci, mas é para me alertar. Tirai-vos, né, antes que caia no fogo. Eu vou procurar a palavra e vou deixar aqui. Então, irmãos, é isso que eles querem, escravizar o povo. Tem táticas, tem atores. Irmãos, um advogado pode pregar. Ele aprendeu a tática, a fala, de ludibriar as pessoas. Abre o olho para onde você está indo. Jesus Cristo está voltando. Estão falando que Jesus adiou o arrebatamento. E as coisas estão acontecendo. Quantas pessoas Jesus vai pegar de surpresa? Quantas pessoas? Abre o olho. Isso é uma coisa muito perversa que está acontecendo hoje na igreja hoje em dia. Para começo de conversa, tais líderes se proclamam ungidos do Senhor e fazem isso. E ao fazerem isso, começam a se colocar acima de Jesus Cristo, querem se tornar inquestionáveis. Não podemos submeter a eles. Todos os que em verdade creram em Cristo foram ungidos pelo Senhor com o Espírito Santo. Todo povo de Deus é ungido do Senhor. Nas igrejas hoje em dia, eles exaltam muito a posição de líder, mas se esquecem demais dos cuidados dos pequeninos, dos pobres. Como cristão, devíamos respeitar todos sem fazer exceção de pessoas, tanto grandes como os pequenos, os que creem e os que não creem. Mas em lugares em que falsas profecias estão reinando, eles começam a proibir qualquer questionamento. Eles não encorajam as pessoas a examinar a Bíblia. Acusam você de frio, rebelde, insubmisso. E se você não crê naquilo que eles estão dizendo e contrariar a palavra de Deus, eles dizem que você não ama Deus e que não crê nos mistérios de Deus e que as coisas de Deus é loucura.
são loucas. O homem não entende mesmo, mas eles dizem tudo isso apenas para tentar escapar do fato que eles estão profetizando mentiras. Mentiras, irmãos, mentiras, com falsidades, falsamente em nome de Deus e usando o nome de Jesus Cristo em vão. Irmãos, o que o Senhor mais quer é salvar sua alma. E tem muito profeta aí falando que você vai ter um carro, vai ter uma casa, que a glória da segunda casa é maior do que da primeira, oferecendo coisas dessa vida, dessa terra. Irmãos, Jesus veio pregar um reino eterno, eterno, não um reino que perece, não das coisas de baixo, mas das coisas de cima. Ora, o pai de todas as mentiras é o diabo, e os seus filhos são mentirosos como ele. Já muitos filhos do diabo estão dentro da igreja, no púlpito, no YouTube e passando por profetas. Quando a profecia falha, eles sempre têm uma desculpa. É o que eu falei aqui no começo. Eles não conseguem se arrepender, são viciados em mentira, irmãos. São viciados em mentira. Eles inventam outra falsa profecia para explicar o que eu falei aqui, para explicar o cumprimento da primeira mentira que eles inventaram. Tentam cobrir uma mentira em cima da outra. É necessário coragem para romper com essas falsas profecias, que só falam de coisas da terra, profetas de dinheiro. Eles não falam de coisas celestiais, que colocam o foco do povo de Deus e no seu coração aqui neste mundo. É tudo aqui deste mundo. Eu concluo dizendo, devemos todos procurar amadurecer para sermos sábios, para julgar com retidão, e se um falar, todos devem ficar atentos. Se alguém começar a falar uma falsa profecia e não se arrepender, não reconhecer que errou, não mudar, não podemos saber. Não podemos muito bem não mudar, então podemos saber muito bem, estamos diante de um falso profeta que não quer se arrepender. Podemos e devemos julgar sim, não somente as profecias, mas também os profetas, pois os falsos profetas já têm disseminado pela face da terra e dentro das igrejas, e onde eles estão mais nocivos nesses dias. Em 1 Coríntios 6 diz o seguinte: para vos envergonhar vos digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre os seus irmãos? De fato, foi embora e a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que vos ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Irmãos, tem muita gente aqui que está achando que é madura, que entendeu e não entendeu nada. Não consegue discernir entre o bem e o mal. Segue o falso profeta. Pelo amor de Deus, pede direção a Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Qual comunhão você tem tido com o Senhor, irmãos? Quem não tem comunhão com o Senhor não vai entrar no céu. Os enganados não vão entrar no céu. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem como mal. Hebreus 5, 12 e 14. Irmãos, o primeiro dom que eu pedi ao Senhor foi o dom da discernimento de espírito. Discernimento, para não ser enganado. A primeira oração que eu falei na minha boca antes de converter, eu falei: Senhor, não importa não importa que eu sofra, não importa que eu entenda no momento, eu quero a verdade. Irmãos, e o Senhor tem me dado. O Senhor tem me dado a verdade, tem me dado discernimento. É incrível como que as coisas que não são de Deus, mais para frente,
elas avançam de uma forma que o rebanho vai todo caminhando para o inferno e não conseguem ver. Pelo amor de Deus, irmãos, peça a Deus discernimento. Para julgarmos bem a profecia de sabedoria do alto, ou seja, precisamos de maturidade. A igreja até hoje tem se tomado leite e é eterna prisioneira de suas visões e sonhos falsos, presa fácil nas mãos dos falsos profetas enganadores com suas falsas profecias. Vamos amadurecer. Quem executa falsa profecia é falso profeta. Não podemos mentir mais e dizer para a igreja: não vamos julgar. Irmãos, a gente precisa discernir o que é santo, o que é profano. Aleluia. Mas pela profecia é um dos elementos pelos quais devemos julgar se devemos ou não executar e prevenir alguém que diz estar profetizando em Deus. Rumo à maturidade, povo de Deus. Rumo. Se nós humilharmos diante do Senhor, Ele nos exaltará. Ele nos colocará acima do engano. Saímos fora dos falsos profetas, saímos fora e saímos do meio de nós e saiam do meio de nós os falsos profetas que não quiseram se arrepender de verdade. Irmãos, cuidado com os falsos profetas. A paz do Senhor, irmãos. Há 2 semanas atrás eu ia gravar esse vídeo. Hoje eu orei ao Senhor e o Senhor me deu uma resposta. A resposta que o Senhor me deu foi em Atos, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a eles ouvirei em tudo quando vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre os povos, dentre o povo. Irmãos, devemos julgar apenas a profecia e nunca o profeta? Dentre alguns ensinos que o Senhor Jesus mais é mal compreendido, certamente estão as célebres frases: